Bom dia, igreja. Tudo bem? Todo mundo dançou, pulou, sentou. O sentou e levantou para os que passaram de 50 já complicou, né? Já complicou. Você fica ali tipo, não, tomara que ninguém note, mas isso aí já está meio complicado para mim, né? Muito bem, nós vamos prosseguir. O que é que nós estamos estudando? O que é que nós estamos estudando na IBD? Discipulado. À luz de 1 Timóteo, nós estamos utilizando tudo aquilo que Paulo ensina a Timóteo, para nós também entendermos como é que acontece e o que é discipulado. E vocês viram ali que no versículo tema das crianças, também falava sobre ser discípulos, né? E aí eu pergunto a você, depois de algumas semanas estudando discipulado, o que é ser discípulo? O que essa palavra quer dizer? Isso mesmo. O discípulo é alguém que está aprendendo, que está caminhando junto, que está sendo um aluno de alguém, certo? Então, às vezes a gente usa palavras que a gente não consegue trazer exatamente para aquilo que nós entendemos no nosso dia a dia, porque são palavras que caíram um pouquinho em desuso, né? Hoje a gente vai falar em piedade. A maioria de nós ou nem sabe o que é piedade, ou tem um conceito totalmente equivocado de piedade. Então, discípulo, não foram aqueles 12 que caminharam com Jesus. Aqueles foram os apóstolos, que foram chamados no começo discípulos, né? Mas eram muitos os discípulos, eram muitos os que caminhavam. E hoje somos nós. E nós somos chamados ao discipulado em 3 níveis. Primeiro, todos nós somos discípulos de Cristo. É isso que é o cristianismo. Nós sermos aquilo que Paulo chamou de imitadores. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, primeiro ponto de entender que nós somos pessoas que estão aprendendo, pessoas que estão caminhando, pessoas que são alunos toda a nossa vida, é saber que nós somos discípulos de Cristo. Segundo ponto é saber que nós precisamos que alguém nos discipule. Nós precisamos de ajuda na caminhada, nós precisamos de pessoas que possam nos aconselhar, que possam nos exortar e possam nos ensinar. E aí eu tenho repetido para vocês que Romanos nos diz o quê? Não pensem que vocês sabem tudo. Não pensem, porque nós não sabemos. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem na caminhada cristã. É muito ruim para a nossa vida e para a nossa caminhada quando nós adotamos uma postura de eu já sei, eu já entendi, é assim que eu tenho que caminhar. Por isso os desigrejados. O conceito de desigrejados é uma coisa muito interessante, né? Porque a fé cristã é uma fé que subentende a caminhada em... Subentende não. Que entende a caminhada como uma caminhada em comunidade. Tanto que Efésios vai nos ensinar sobre o corpo de Cristo. Aqueles que foram chamados nos mais diferentes dons, nas mais diferentes funções, para que todo o corpo funcione em unidade, para a glória daquele que é a cabeça do corpo, Cristo. E aí, então, nós vamos ter uma gama de pessoas que se decepcionaram com as igrejas. E aí se intitularam os desigrejados. Eu sirvo a Deus, eu sou um cristão, mas eu estou fora da igreja. Não é compatível com aquilo que Cristo nos ensinou. É óbvio que, se você está num lugar onde você não tem como congregar, você não deixou de ser um cristão por conta disso, né? Você vai ser igreja ali. Mas se você tem como congregar, você é chamado a fazer isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando passou a habitar em você, lhe deu um dom.
Todos os cristãos receberam do Espírito Santo um dom que é para a edificação do reino, para a glória de Deus. Quem tem dom de servir, precisa servir em comunidade. Quem tem dom de ensino, precisa ensinar na comunidade. E assim vão os mais diferentes dons, tá? Então, essa ideia de desigrejado está muito ligada àquilo que nós vamos ler também hoje em 1 Timóteo 4, que são as doutrinas que parecem boas, mas que são contrárias àquilo que Cristo nos ensinou. E, por fim, o terceiro ponto de ser discípulo é que nós somos discipuladores. Nós precisamos discipular pessoas. E por isso que nós estamos estudando. Porque Paulo vai dizer o quê? Vocês precisam ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que eu e você estamos desenvolvidos e comprometidos o suficiente para que eu possa dizer, João Pedro, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Porque isso é um compromisso muito grande. Será que nós, como discipuladores, estamos preparados para amar como Cristo amou, porque nós estamos imitando a Cristo, ensinar como Cristo ensinou, porque nós estamos imitando a Cristo, servir como Cristo serviu, ajudar, mas também a exortar em amor, como por vezes Cristo fez. E é isso que é o terceiro ponto. Nós, como discípulos de Cristo, nós, como discípulos de alguém que nos ajuda na caminhada, e nós, como discipuladores de alguém que está começando essa caminhada. Porque não dá para o pastor só discipular, né? Aliás, essa não é a ideia que a Bíblia nos transmite, do pastor só discipulando todo mundo. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, abra sua Bíblia. Temos um microfone? Sim? Então vamos começar, nós vamos ler todo o capítulo, mas vamos começar lendo primeiro, do versículo 1 até o versículo 5. Quem poderia ler para nós essa primeira sequência de versículos? Dê um sinal que o Josias Fausto vai ler para nós. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Muito bem. Esse primeiro momento, Paulo, então, está falando a Timóteo sobre espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Eu vou lembrar só que a gente não está estudando o livro de Timóteo, tá? Versículo por versículo, porque daí nós poderíamos nos alongar aqui entendendo todas essas questões. Mas o nosso tema é discipulado, então nós vamos estudar os conselhos de Paulo à luz de entender o discipulado, certo? Sabe o que é essa consciência morta que Paulo está tratando aqui? A expressão seria semelhante a quando você queima, né? Antigamente nós não tínhamos os mesmos métodos aí para tratar feridas como nós temos hoje. E um dos métodos muito usados era realmente queimar aquele lugar que precisa ser fechado. Só que quando você queima aquilo ali, você queimou tudo junto, né? Pele, nervo, carne, fechou talvez a ferida, dependendo de como seria, mas você também amorteceu aquele pedaço ali. É um pedaço que você perdeu sensibilidade. Quem tem cicatrizes muito grandes, por vezes na cicatriz você perde sensibilidade, né? E essa consciência morta é justamente isso, a perda da sensibilidade. Então, Paulo está nos dizendo que existiam já naquela época e sempre existirão, e Cristo mesmo nos advertiu sobre isso, nós vamos ler também os versículos que falam sobre isso,
ensinos vindo de espíritos enganadores e ensinamentos de demônio, que vem através do quê? Indivíduos hipócritas e mentirosos. Mas sabe uma coisa que é importante a gente pensar aqui? Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, João fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. Mas em nenhum momento, nenhum deles falou assim: por existirem pessoas hipócritas e mentirosas nas igrejas, você está autorizado a ser um desigrejado. Nenhum. Porque aqui nós vamos fazer link com outra coisa que Jesus disse, que é que nós devíamos manter os nossos olhos em quem? Em Cristo, naquele que foi levantado da cruz. E, meus irmãos, aqui eu vou te chamar a uma realidade. Se você olhar para você como eu olho para mim, e as pessoas estivessem caminhando na vida cristã, olhando só para mim, não ficava ninguém. Ninguém. E será que as pessoas, se estivessem caminhando na caminhada cristã, olhando só para você, alguém ficaria? Não ficaria. Então, nós precisamos manter os nossos olhos em Cristo. E nós precisamos também ensinar pessoas a fazerem isso. Uma vez eu tive uma conversa muito interessante com uma pessoa que eu já sabia que era daqueles que não parava em igreja nenhuma, porque nenhuma igreja era boa o suficiente para ele, enquanto, na verdade, ele vivia uma vida pecaminosa, uma vida de quem não queria ter seriedade com Cristo. Mas havia sempre uma desculpa ligada às igrejas. A pessoa, ao fulano, ao pastor, né? E um dia ele perguntou para mim assim: o que tem lá na sua igreja? Tipo, o que tem lá que possa me interessar aí a sua igreja? E eu disse: Senhor, me ajuda a dar uma resposta, porque eu sei que, na verdade, ele não está interessado de verdade. Aí o Espírito Santo falou comigo e eu disse: olha, lá na minha igreja tem pregação da palavra e tem gente séria que quer servir a Deus, apesar das outras pessoas que tem lá. Ele ficou tipo... Falei, então, para gente séria que quer servir a Deus, a minha igreja é um bom lugar, porque lá se prega a palavra. Pergunto se ele veio aqui alguma vez. Não. Sabe, meus irmãos, pessoas hipócritas, pessoas mentirosas, pessoas que estão na igreja e não querem realmente desenvolver a vida cristã, não querem desenvolver a caminhada com Cristo, existirão em todos os lugares. Mas isso não nos autoriza a condenar a igreja de Cristo, porque a igreja é de Cristo e porque os nossos olhos precisam estar em Cristo, que foi o sacrifício perfeito, o cordeiro sem mácula, que não pecou, em quem não há sombra de variação. Então, nós precisamos ter firme isso, que se nós queremos ser discípulos, os nossos olhos precisam estar naquele que nos chamou. Não em pessoas. Porque se você botar seus olhos em pessoas, rapidamente você vai descobrir aí algum ensinamento hipócrita. Algum ensinamento que... Augusto Nicodemos tem uma frase interessante. Ele fala que os maiores teólogos dos nossos tempos são os demônios. Porque eles estão sempre pensando em novas teologias que podem enganar pessoas. E quantos de nós estamos sendo levados por essas teologias que são boas aos nossos ouvidos? Porque é difícil quando eu tenho que ouvir assim: Nídia, você tem que se arrepender, você é pecadora, você é miserável, você errou, você tem que pedir perdão, você tem que se acertar com seu irmão. Não é difícil? Não é uma coisa que a gente quer ouvir. A gente gosta de teologias, né, que dizem assim: você vai ficar rico. Essa daí o povo gosta. Você vai ficar rico. Não quer dizer que você não pode ficar rico. Claro que você pode, o Senhor nos abençoa. Trabalhe com afinco, peça a bênção do Senhor, seja fiel nos dízimos, nas ofertas, naquilo que o Senhor te chama. Mas não faça barganha, porque Deus não faz barganha com ninguém. Essa teologia da barganha, ela não existe. Vamos prosseguir na leitura de... O Andrei fica
perdido comigo e os slides, né? Porque eu boto os slides na ordem, hoje é o João que está lá, e falo, vai me acompanhando aí. A ordem não existe na minha cabeça, né? Então, depois a gente tenta acompanhar os slides. Vamos ler o segundo trecho? Quem pode ler para nós? Do versículo 6 até o versículo 10. Fausto, está com o microfone? Não? Prossegue aí para nós, então, do 6 ao 10. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Muito bem. Nosso tema hoje é prioridade da palavra e da piedade no discipulado. Quando nós falamos em viver na palavra, é uma vida fundamentada na palavra. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Você não deve perder seu tempo discutindo coisas vãs, discutindo filosofias e crendices, mas você deve estar fundamentado na palavra e se exercitar naquilo que a NVT chama de devoção, mas a maioria das traduções vai trazer como piedade, que nós vamos falar um pouco sobre isso também. O papel de Paulo com Timóteo é preparar um jovem pastor, para a caminhada dele como pastor e para que ele pudesse cuidar do rebanho dele e discipular o rebanho dele. E tudo que Paulo ensina a Timóteo serve para nós, para que nós saibamos como nós podemos discipular aqueles que estão conosco. Então, um ponto importante aqui que Paulo ensina a Timóteo é: não perde seu tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas, mas se exercite na devoção ou na piedade. E uma coisa interessante, quando eu estava preparando essa aula, até eu estava vendo algumas imagens no Google e percebi que tem algumas propagandas de academia que dizem assim: exercício físico é bíblico, e usam esse texto de Timóteo. Né? O exercício físico é bom, mas o exercício espiritual é muito melhor. Ninguém vai dizer aqui que você não pode ir para a academia. Vai para a academia, faz seu exercício. Tudo que você fizer para cuidar do seu corpo é uma coisa boa, tá? É uma coisa boa. Não ficar louco com isso, mas é uma coisa boa, né? Mas a Bíblia está dizendo o quê? Exercício físico é bom, mas o exercício espiritual é melhor ainda, porque vai te trazer benefícios para esta vida e para a vindoura. E para a vindoura. Deve ser uma academia voltada para crente, essa da propaganda, né? Porque para usar, né? Mas, às vezes nós estamos preocupados com muitas coisas. E nem vou dizer aqui que é só com a questão do exercício físico, não. Mas é com muitas questões. E deixamos esse exercício espiritual para depois. E esse depois, por vezes, nunca chega. Não é? Sabe, quem gosta de academia e é fiel aí nos seus exercícios, pode nos dizer que, principalmente no começo, você não tem que ir só porque você está sentindo uma tremenda vontade de fazer aquilo. Porque essa vontade pode ser que exista para alguns, mas para a maioria ela nem existe, né? Mas você adota uma disciplina, porque você sabe que aquilo é necessário, que aquilo é bom para você, que aquilo vai te trazer benefícios aí na velhice, vai te trazer benefícios ao longo da vida, às vezes vai evitar problemas de saúde, né? Mas você precisa criar uma disciplina. Essa mesma disciplina espiritual que a gente precisa desenvolver, tá bom? Vamos terminar de ler o capítulo. Versículo 11. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra,
na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e aos ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Muito bem. Primeira coisa que Paulo vai desenvolver nesse texto é viver na palavra. E aí eu quero lançar aqui para você um desafio. Quem quiser pode compartilhar conosco, você não é obrigado a falar nada. Quando foi a última vez que você aprendeu algo novo na palavra? Seja na leitura da palavra ou na pregação da palavra. Quando foi? O que vem à sua mente aí? Se alguém quiser compartilhar conosco, pode levantar sua mão e dizer. Você vem ao culto, você ouve o pastor pregar, e com excelência. Eu espero que você leia sua Bíblia de vez em quando, você pode ouvir pregações na internet. Eu espero que você leia sua Bíblia todo dia, mas pelo menos de vez em quando, né? E aí, quando foi que você aprendeu algo novo? É só um pouquinho, Leila, microfone. Para a gente poder te gravar e compartilhar com outras pessoas. Essa pregação que o pastor fez sobre o Espírito Santo, esses 7 domingos, né, que ele pregou, eu aprendi muito sobre o Espírito Santo. Então, a gente, por exemplo, a vida inteira é cristão, a vida inteira na igreja, mas cada culto, se você prestar atenção, você aprende uma coisa nova, uma palavra nova, um novo para a sua vida, né? Eu aprendi muito sobre o Espírito Santo nessa caminhada que ele fez 7 domingos de pregação. É verdade. E sabe que, pensando nessa sequência de pregação, uma das coisas que esse livro e essa pregação me levou a pensar sobre mim, é quantas vezes a gente não busca a ação efetiva do Espírito Santo por medo, que é um dos pontos, né? O medo do que pode acontecer. Nossa, se eu falar, Espírito Santo, me guia, me usa, toma realmente conta da minha vida, e o Espírito Santo fala assim, tá bom então agora você vai largar a sua empresa, sua carteira da UAB e vai lá para a África, porque eu estou te mandando para lá. E aí você vai dizer, mas não era isso que eu queria, era disso que eu tinha medo, não é? Quem mais quer compartilhar? A irmã Itamar, traz aqui. Não, usa, é que a gente está gravando, usa o microfone. Essa semana aprendi uma coisa, acredito que algumas coisas eu já sabia, mas o Espírito Santo como disse a Leila, me renovou na mesma palavra. Estou lendo o livro de Gênesis e estou já no capítulo 41, 43, que é onde tem a vida de José do Egito. E eu particularmente pensei, nunca podia imaginar que José tivesse naquela distância, fora da família, do seio da família, mas a sua vida com Deus continuava. Ele estava no Egito, povo pagão e coisa que todo mundo já sabe, mas ele nunca deixou o Deus dos seus pais. E todas as pessoas ali do Egito, incluindo o faraó, quando ia falar e autorizar ele para alguma coisa, sempre dizia, esse homem é o que é apto para isso, porque ele tem Deus. Ele é um homem de Deus. E esse Deus, ele estava falando do Deus eterno, não dos deuses pagãos. Então, eu fiquei pensando, quanta diferença de uma pessoa que tem Deus. O Egito inteirinho, um homem só. Mas o Egito inteiro viu Deus em José.
E eu pensei, meu Deus, será que as pessoas vê Deus em mim? E realmente, como você disse, bateu aquele medinho. Pensei, mas será que vê? Será que não vê? Eu preciso ter certeza, porque quando vem a dúvida, né, precisamos examinar a nós mesmos. E eu fiquei muito feliz, porque a diferença da pessoa que o outro vê Deus, ela é fantástica. É uma coisa fantástica mesmo. Parece como aqui no escuro e acender a luz e você percebe a diferença. Então, é maravilhoso. É isso que nós somos mesmo, segundo a Bíblia, né? Luz, né? Então, meus irmãos, a palavra é algo que precisa nos desafiar e nos ensinar. É isso que é viver na palavra, aprender realmente. A palavra não é algo que serve para você ler e o seu desencargo de consciência. Não, meu pastor disse que eu tenho que ler a Bíblia todo dia, então tá bom, tá lido. E não fez nenhuma diferença. Vir aqui e ouvir a pregação da palavra não é só para você bater o seu cartão e dizer, tudo bem, fui no culto, olha aí, Deus, fiz meu papel, hein? Mas é para você vir aqui e crescer na palavra, e a palavra ser internalizada em você, a ponto de que você viva a palavra. E agora vem uma segunda pergunta, nós vamos falar sobre piedade, né? Quando foi a última mudança real que a palavra provocou na sua vida? Mudança real mesmo. A devoção, piedade é devoção. Nós vamos chegar lá, no slide da devoção. Essa hora o João já está perdido. Vamos chegar lá. Mas o fato é, isso é o apego ao sagrado, ao ponto do sagrado ser prioridade na sua vida e realmente mudar os seus hábitos, mudar a sua vida. Quando foi a última vez que efetivamente você entendeu algo de Deus e isso mudou o seu jeito de viver, mudou alguma das atitudes da sua vida? A Bíblia vai falar de muitas, né? Paulo vai falar assim, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, e assim vai, né? Vai falar sobre prática de feitiçaria, vai falar sobre condutas imorais, um monte de coisa, que nós precisamos deixar tudo isso. Mas vai falar também de conselhos que são coisas do dia a dia, que às vezes a gente acha que não é pecado. Vai falar que o espírito de gritaria não provém de Deus. Quantos de nós gritamos e achamos que vamos conseguir tudo no grito? Vai falar para os casais, né? Vai falar, esposas, respeitem os seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E tantas outras coisas que a palavra vai falar. Vai falar, ore pelos outros. Perdoe aqueles que te fizeram algum mal. E aí, nós fazemos uma leitura seletiva. Isso aqui me interessa, então eu aplico. Isso aqui não me interessa, então eu não aplico. Eu já indiquei esse livro para vocês e vou indicar de novo. Tem um livro para casais que chama Amor e Respeito. Ele trabalha esse versículo. Maridos amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja, e esposas respeitem os seus maridos. Ele trabalha isso. A revelação do Espírito Santo para aquele autor, para ele escrever aquele livro, meus irmãos, é tamanha, que parece que a gente tem ouvido isso a vida inteira, e aí o Espírito Santo precisou pegar alguém e falar, camarada, você vai desenvolver um livro para ver se esse povo entende o que eu estou dizendo. Então, se você tiver a oportunidade, leia esse livro. Se você não conseguir ler ele todo, você lê a primeira parte dele, daí você deixa a segunda para um segundo momento, porque a primeira metade desse livro já é suficiente para
te mostrar como que realmente, quando a Bíblia diz algo, ela diz para nós mudarmos nosso comportamento. E isso depende de ação, de dizer, eu vou obedecer. Quando você está educando uma criança, e aí você diz assim, você vai ter que me obedecer. Você acha que ela obedece porque ela quer? Nossa, que vontade de obedecer. Nós somos adultos e não temos vontade de obedecer. Você acha que a criança tem? Não. Ela obedece porque ela sabe que precisa obedecer. Porque ou você vai botar de castigo, você vai corrigi-la, você vai tirar alguma coisa que ela gosta. Vai ter uma consequência se ela não obedecer. Este é o motivo. E quando nós nos tornamos adultos, parece que nós perdemos a noção de que quando nós não obedecemos, também tem consequência. E não é que Deus vai nos castigar porque nós não obedecemos, é porque os nossos atos de desobediência geram consequências. Microfone para o pastor Edson. A leitura da palavra não é só uma ajuda para a gente resolver algo no momento que nós estamos passando. Mas olha, o tempo que nós temos visto, a leitura da palavra, ela é necessária, não pode deixar de fazer, porque ela nos prepara para algo que vem. Os acontecimentos que vêm, políticos, de saúde, olha, de tudo. Então, é muito importante que a gente não deixe de ler a palavra. Por quê? Porque a gente não lê sozinho. O Espírito dirige. Grava em nossa mente o que é extremamente necessário. Mas nós precisamos ler, não desistir, porque aqueles que fizerem isso vão ter menos dificuldade do que vem vindo por aí. Muito bem, então, os dois pilares de uma vida transformada, que é essa que você precisa ter, e é essa que você precisa incentivar a pessoa que você está discipulando a buscar e a viver, é a palavra de Deus e a piedade pessoal. Palavra de Deus, meus irmãos, e agora então vamos para o ponto em que Paulo começa este capítulo. Nós precisamos conhecer a palavra para que nós possamos identificar o perigo das doutrinas enganosas. Veja que Paulo aqui trabalha até uma doutrina que parece simples, né? A proibição de se casar e não comer carne, né? Qual que é o problema disso? Isso é chamado ascetismo, né? Quando a gente começa a abandonar a verdade daquilo que Deus nos deu. Porque quem foi que nos ensinou que o homem e mulher foram criados um para o outro, para que enchessem a terra, para que multiplicassem, e que o casamento é algo abençoado por Deus? Foi Deus. Jesus nos ensinou isso. A palavra trabalha isso desde Gênesis. E aí então vem uma doutrina que diz assim, não. Se você realmente quer ser santo, não estamos falando aqui dos celibatários, que a Bíblia diz que alguns foram chamados ao celibato e servirão ao Senhor assim, tá? Isso aí é uma questão de dom, de pessoas que Deus chama para isso. Estamos falando de uma doutrina que diz, e aqui, nesse texto de Timóteo já fala de uma doutrina que está sendo pregada nesta época aqui, entre, se eu não me engano, Gustavo ou o pastor Ed, se souberem, pode me corrigir, mas parece que 1 Timóteo é entre 56 e 70, por aí, né? Nesse período depois de Cristo. Aí nasce uma doutrina, a doutrina do celibato. Então, não, você é casado? Deixa o seu casamento, ou então, se você não é, nunca se case, porque você será mais santo se você for celibatário. Mas não foi isso que Deus nos ensinou.
Não é isso que Jesus Cristo nos ensinou. Nós estamos negando uma verdade. Ah, não, se você não come carne, você será mais santo. Não tem base bíblica isso. Bom, você não quer comer carne, você tem todo o direito de fazer isso. Não é pecado ser vegetariano. Eu acho um pecado não comer uma picanha, mas aí é a doutrina de Nídia, né? Não é a doutrina bíblica. Cada um pode tomar uma decisão, mas eu não posso pregar uma teologia que nega aquilo que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a ideia é, tudo foi criado para que nós possamos comer, e não é aquilo que nós comemos que vai trazer ausência de pureza ao nosso corpo. Não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai da boca do homem. E mais, por que você ora antes de comer? Tá, eu sei que Paulo nos dá em texto específico orientações quanto a não escandalizar pessoas e tudo mais, isso você deve observar. Mas nós estamos falando como teologia geral. Por que você ora antes de comer? Ah, não sei, porque eu fui ensinada assim, na minha casa orava, eu continuo orando. Não, você ora porque a palavra diz que é para nós santificarmos o alimento e comermos. Então você agradece e diz, Senhor, eu estou te consagrando isso aqui, eu te agradeço por esse alimento, abençoa, obrigada e come. Veja que a falsa doutrina, as doutrinas enganosas, às vezes vêm disfarçadas de coisas muito simples. E elas são a porta de entrada para coisas que vão se complicando cada vez mais. Se você não é rico, é porque você está em pecado. Se você está doente, é porque você está em pecado. Isso são doutrinas que estão sendo pregadas no meio dos cristãos. E elas não têm base bíblica. Não têm. Nesta época já havia uma doutrina que há uns tempos atrás ficou muito forte também, que é a doutrina do quê? Deus está preocupado com a sua alma. Então o que você faz com o seu corpo, ele não está nem aí, você pode fazer o que você bem quiser. Não tem base bíblica nenhuma. Nenhuma. Então, quando nós conhecemos a palavra, crescemos na palavra, nós temos condições de identificar as doutrinas enganosas. Aquelas que vêm justamente por falsos mestres e muitas vezes pessoas que abandonaram o Evangelho. Quando Paulo usa o termo últimos dias, a gente acha que, nossa, já é o ano que Jesus está voltando, né? Mas, na verdade, essa expressão é usada no Novo Testamento para todo o período, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Todo o período. Então, desde a época de Timóteo, já existiam as falsas doutrinas sendo pregadas. Tá bom? E aqui nós vamos falar um pouquinho de apostasia, que é uma coisa bem triste. João, o próximo slide é o da apostasia? É. A gente... tá vendo? Estamos indo agora na sequência. A gente ouve muito falar em apostasia e, por vezes, a gente não sabe o que é. O que é apostasia? Pecar cada vez mais, obedecer cada vez menos. Arrepender-se do próprio arrependimento. É o abandono deliberado da fé cristã. Você conhece alguém que abandonou a fé? Alguém que já esteve conosco e já não está mais? Abra sua Bíblia em Marcos 13, 22 e 23. Eu vou pedir para alguém que achar o texto para levantar a mão e ler para nós. Está projetado ali também. Alguém gostaria de ler? Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Muito bem. 1 João 2, 18 e 19.
1 João 2, versículos 18 e 19. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Apostasia, meus irmãos, é o abandono da fé. E ela não vai acontecer de uma hora para outra. Você tem uma pessoa aqui no nosso meio que, poxa, você bota a sua mão no fogo por ela e de um dia para o outro ela apostata da fé. Geralmente isso vai acontecendo com pequenas gotas de incredulidade, um amor por outras ideologias que não a cristã. Você conhece pessoas que apostataram da fé por ideologia política? Conheço mais de uma. Mais de uma. Que o Deus delas é um posicionamento político. Mas existem pessoas que apostatam da fé também, simplesmente porque não querem obedecer. Cresce a desobediência, cessa em nós o senso de obediência e fica amortecida a nossa consciência. Lembra da carne queimada? Amortecida. E aí, nós não conseguimos mais entender quando o Espírito Santo está nos dizendo e nos chamando ao arrependimento. Nós temos, o João quer o microfone, tá? É muito importante, meus irmãos, que a gente tenha um coração humilde para analisar a nossa vida e pedir ao Espírito Santo que analise a nossa vida. Esse João Pedro, não, João Vitor. Para que a gente deixe o Espírito Santo realmente sondar o nosso coração. Porque esses passos são dados, às vezes, a passos lentos, que vão nos levando para longe da verdade do Evangelho. Fala, João. Eu, quando era mais jovem, eu conheci uma menina de uma igreja, que até a gente fez um projeto nessa igreja, e eu continuei conversando com ela. Ela era uma menina muito gente boa, muito dedicada a Deus, e conforme ela foi crescendo, ela foi começando a mudar a linha de pensamento dela para uma religião que encaixasse nela. Aí hoje já desandou totalmente, mas ela foi aos poucos mudando para lugares que, assim, não, aqui eu me encaixo melhor, então eu vou para lá. Aí hoje ela está num lugar que aceitou o jeito que ela é, então, tipo assim, agora já está feliz, vamos dizer assim. Mas é incrível como, tipo, não foi rápido, foi, tipo, aos poucos, e hoje já desandou totalmente. E ela era uma pessoa, assim, servia muito a Deus, acreditava muito em Deus, mas aos poucos ela foi indo embora e fez a religião se encaixar nela. Nós precisamos, por isso que nós precisamos de pessoas que nos discipulem na nossa caminhada. Nós precisamos confiar em líderes que são fiéis à palavra e precisamos pedir ajuda, porque a incredulidade, meus irmãos, ela vem aos poucos. Fala, pastor Edson. Ô, Nídia, o mais doído é o afastamento consciente, viu, da fé. Eu tive um amigo no seminário que a gente morava, quarto vizinho. Ele louvava a Deus o tempo todo. Aí, durante um tempo, bem resumido, durante um tempo que ele abandonou o seminário, foi fazer um curso de medicina. Hoje ele já está quase aposentado, mas é médico, e ele se desviou realmente com consciência de que a fé cristã não precisava da fé cristã. É muito triste mesmo quando nós acompanhamos pessoas que apostatam da fé. Muito triste. Então, nós precisamos ser vigilantes a nós, aceitar ajuda, aceitar discipulado para nós, e vigilantes quando nós estivermos discipulando pessoas.
Essas pessoas são desde os nossos filhos, até as pessoas que convivem conosco, até aqueles que intencionalmente você está discipulando na caminhada cristã. Para que eles tenham conhecimento de que existem falsos profetas, existem heresias sendo pregadas no nosso meio, e que nós precisamos ter um coração vigilante para que isso não aconteça conosco. Pode passar, João, o próximo slide? Agora que eu vi o horário, nós vamos dar uma aceleradinha. Então, meus irmãos, nós precisamos discernir a verdade que traz graça, porque todos nós fomos chamados pela graça, e traz liberdade, mas uma liberdade em santidade. Nós não estamos presos a regras que nos salvam, estamos presos a um Cristo que nos salvou e mudou a nossa norma de conduta, porque é um Deus santo. Isso é muito importante. A nossa força tem que estar na verdade. E quando nós estamos discipulando, esta pessoa que nós discipulamos precisa ver em nós que realmente há força na verdade que nós cremos. Sabe como cristãos perdem os seus filhos? Quando os filhos veem que a pregação é uma, mas a vida é outra. Eu digo, você não pode dever, mas eu devo para todo mundo. Eu digo, você tem que respeitar, mas eu não respeito. E o primeiro que eles vão ver, meus irmãos, é o marido que não respeita a mãe que não respeita o pai, e os filhos estão vendo isso. Então, nós precisamos ter força na verdade, para vivermos a nossa vida como discípulos e para discipularmos outros. Porque quando você se aproxima de alguém, a pessoa logo vai ver quem você realmente é. E o discipulado é isso. Que alguém possa ver na minha vida aquilo que eu estou ensinando. A força da verdade bíblica da minha vida. Pode mais um, João. Piedade. Paulo vai ensinar a Timóteo que ele precisa exercitar a piedade. Quando a gente fala em piedade, nós temos um conceito equivocado hoje, que piedade é ajudar os outros. Ah, pensa numa pessoa piedosa. Talvez você vai pensar a Madre Teresa de Calcutá. E nós não vamos discutir aqui se ela ajudava os outros ou não. Obviamente que sim. Tá? E muitas pessoas ajudam pessoas, e isso é muito excelente. Mas a piedade é a devoção, é o amor pelas coisas sagradas, é a religiosidade num bom sentido, porque parece que essa palavra religiosidade está condenada. E ela não está, meus irmãos. Religiosidade pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Ela pode ser boa. Eu pauto a minha vida pela religião que eu abraço. Religião no sentido de religamento com Deus. E a piedade é fruto disso. Tiago vai dizer o quê? Me mostra a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé através das obras. A devoção gera a segunda parte do conceito piedade, que é a compaixão pelo sofrimento alheio e a misericórdia. Então, está correto usar a piedade nesse sentido, essa palavra tem esse sentido também, mas no Novo Testamento ela é usada como devoção a Deus, como cuidado por aquilo que é sagrado, como amor por aquilo que é sagrado. E aí, se eu creio e conheço a palavra, que Jesus me chama a quê? A amar as pessoas, a ajudar pessoas, a auxiliar, a amar o próximo, a fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Então, eu passo a ter a piedade no sentido de misericórdia, de ajudar, e consigo ajudar pessoas a enxergarem isso, a verem isso. É fácil ter piedade? É fácil? Nenhum dos dois sentidos ela é fácil. Por isso que Paulo fala o quê para Timóteo? Se exercite. Você precisa exercitar, o microfone para o Rafael. Você precisa exercitar a sua piedade. Tanto no sentido de amar aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra,
quanto no sentido de botar isso em exercício. Que nem você vai lá e vai fazer lá a sua sequência de exercícios, você tem que fazer a sua sequência de exercícios espirituais para aprender a ter piedade. Cuidado com o que é sagrado. Certo? Fala, Rafael. Não, Nídia, queria que você comentasse se não há uma confusão dessa falta de exercício na piedade no entendimento equivocado da graça. Que algumas pessoas, assim, eu sei que há excessos dos dois lados, né? Tem algumas pessoas que até eu já vi, assim, que falam assim, não, mas porque você precisa pagar o preço. Aí uma pessoa rebate, né, na sua teologia, o preço já foi pago em Cristo na cruz. Mas é claro que quando ela diz isso, pagar o preço, ela diz que existe um preço para que você não alcance a salvação, porque nada disso leva à salvação. Mas eu creio que, se você puder comentar aos pastores também sobre essa confusão, que para mim foi muito complexo. Então, assim, eu vim de um berço que era religioso nesse sentido de merecimento. Aí, logo depois, graça. Então, eu fui para um outro ponto, assim, onde, por exemplo, a falta de conhecimento da Bíblia me trouxe muitos problemas no início da caminhada cristã. Porque era espírito, 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 então, sem nenhum parâmetro, né, sem nenhum discernimento. Então, encontrar esse entendimento da graça, depois a gente vai aprender a graça barata, os conceitos que vão aprendendo, mas eu não sei se você concorda se existe essa falha de entendimento de graça e essa questão de, Pedro fala, né, desenvolva a sua salvação, até eu entender, eu falei, peraí, como assim, desenvolver a salvação? Então, Bom, a primeira parte dessa questão você já respondeu. Salvação é graça, meus irmãos. Não há nada que você faça para ser aceitável. Nós só somos aceitáveis pelo sacrifício de Jesus na cruz. Graça, absoluta graça. Agora, a graça não é barata. A graça é algo muito grandioso. E por ser tão grandioso, ela muda a nossa vida e se expressa através da mudança da nossa vida. Que é o quê? Aprender a obedecer. Obediência a todos os mandamentos, a todos os ensinamentos bíblicos. Agora, a gente obedece pelas nossas forças? A gente precisa ter uma decisão sincera de obediência. Mas é o Espírito Santo que nos capacita a obedecer. Por isso é tão importante que a gente busque a verdade, que a gente exercite essa devoção, essa piedade no sentido de buscar a Deus e de entender o valor daquilo que vem de Deus para nós, para que a gente possa realmente caminhar em obediência. É possível viver uma vida cristã sem obediência, porque é graça absoluta? Não. Conforme a Bíblia nos ensina, não. A gente precisa aprender a obedecer. A gente precisa deixar que Deus nos leve a um novo estilo de vida, que decorre da graça que nós recebemos, que decorre da ação do Espírito nas nossas vidas. Caminhando em santidade até que a gente alcance o que a Bíblia chama de estatura de varão perfeito. Até que a gente alcance plenitude do Espírito. Então, há uma caminhada, e essa caminhada é feita em obediência. Não é sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi oferecido na cruz. No sentido espiritual, não é sacrifício, mas que significa que, às vezes, você tem que sacrificar as vontades da carne? Tem ou não? Claro que tem. Claro que tem. Vontade da carne, às vezes, não é falar algumas coisas que você sabe que você não deve falar. Então você não fala, você obedece. Isso não é sacrifício para a salvação, porque o sacrifício para a salvação foi oferecido e ele é completo. Fala, João. Só complementando o que vocês estão falando, eu mandei um dia no grupo de casais uma frase do Dallas Willard, que diz: a graça não se opõe ao esforço, mas ao mérito. Né, que ela vai totalmente a favor disso. Né? E aí o texto também que eu tinha mandado lá é uma nota em relação a essa frase, que não é minha no caso também, né? Essa é uma das frases mais libertadoras da vida cristã. A graça não nos convida à passividade, mas nos liberta da necessidade de provar nosso valor diante de Deus.
Não nos esforçamos para sermos amados, nós nos esforçamos porque já fomos amados. Existe uma grande diferença entre tentar conquistar o favor de Deus e responder ao favor que já nos foi dado em Cristo. Toda disciplina espiritual saudável nasce dessa verdade. Maravilhoso. Olha, uma coisa excelente para nós ensinarmos aqueles que nós estamos discipulando, né? Que a graça é completa, mas ela não significa passividade. E não é para provar o seu mérito. Porque eu preciso provar a Deus que eu mereço o amor. Isso é tão incrível, né? Que às vezes na educação dos nossos filhos, às vezes nós erramos justamente por fazer os filhos entenderem que de alguma forma eles precisam provar que tem merecimento pelo nosso amor, né? Quando na verdade a gente ama porque é seu filho. É assim que Deus nos ama, né? Eu tenho uma neta agora, para quem não sabe ainda, todo domingo, né? Eu vou amá-la pelo merecimento? Não, você já é apaixonado por essa criança, não importa. Não importa, é assim que Deus nos ama. É assim. Mas, conforme ela for crescendo e for capaz de compreender, provavelmente algumas vezes eu vou dizer, Laura, isso você não pode. Você não vai fazer isso. Olha, é Deus conosco. Dizendo, isso você não pode, você não vai fazer isso. É porque só eu não quero? Não, é porque isso não é bom para você. Isso não vai ser bom. Isso não é bom para a sua segurança. Isso não é bom para a sua vida. Não é hora de fazer isso. É muito semelhante, esse amor muito absoluto de Deus por nós. Certo? Então, meus irmãos, o exercício na piedade, nessa busca do que é sagrado, que vai transbordar e vai alcançar outras vidas, é palavra, oração, é comunhão, é santidade e também é serviço. Também é serviço. Vamos para o próximo, João. Um discipulado maduro exige devoção real e não apenas conhecimento teológico. Às vezes nós somos bons no conhecimento teológico, e isso é excelente, excelente. Estude a Bíblia, leia bons livros de bons teólogos, né? Ouça bons pregadores, gente fundamentada na palavra mesmo. Se você tem dúvida, troca uma ideia com o pastor, fala, pastor, e o fulano, o que você acha? Estou ouvindo aí umas pregações dele, e ele vai poder te dizer, olha, esse cara aí 100%, ou então vai dizer, cuidado, porque esse aí já apostatou, está no caminho de apostatar, né? Tudo isso é excelente, mas um discipulado maduro, se você vai ensinar alguém, você precisa ensinar devoção real. Mas senta aqui, vamos estudar esse versículo. Você entendeu? Intelectualmente você entendeu? Tá, beleza, então está cumprida a minha função. Mas não, é como que eu vivi isso, como que isso se aplica na sua vida. E essas coisas são muito importantes, meus irmãos. E Paulo está ensinando Timóteo justamente nesse sentido. Eu vou me alongar só um pouquinho, porque como as crianças estão lá em cima ainda, quem vai esperar as crianças vai ter que ficar aqui mais um pouco. Então, vamos só finalizar. Finalizamos aí, João, ou tem mais algum? Mais um? Bota lá. Sim. Por fim, Paulo está ajudando Timóteo a trabalhar 5 áreas da vida dele, que são 5 áreas que você pode, e eu posso, estudar na minha vida, e 5 áreas que eu posso também desenvolver na vida daqueles que eu estou discipulando. Primeiro, palavra. Fala íntegra que edifica, fundamentada na palavra. Eu não ensino por achismo, eu ensino porque eu tenho convicção que é isso que a palavra nos ensina. Procedimento, uma conduta que é visível aos outros. Crente tem que ter testemunho, quer você goste disso ou não, tem que ter. Amor, uma ação generosa e sacrificial. Confiança em Deus e pureza. Integridade moral e sexual. Nós somos chamados para ter integridade. Nós somos chamados para confiar num Deus que nos capacita a isso. Certo?
Agora as crianças vão descer, então nós vamos encerrar nossa aula. Eu vou te convidar para ficar de pé e nós vamos orar. Pastor Felipe não está aqui porque está na Convenção Batista. Acredito que estará aqui à noite. Que Deus abençoe sua vida, que você seja desafiado a ser um discípulo e ser um discipulador também de vidas com devoção. Tá bom. Vamos orar e depois o Rafael vai nos trazer um recado, ok? Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra é viva, ela é completa, ela é eficaz, ela é uma espada de 2 gumes, capaz de mudar a nossa vida, de tocar a nossa mente. Senhor, ajuda-nos a sairmos do comodismo, ó Deus, e da nossa intelectualidade, para vivermos uma vida realmente sedimentada em Ti, que transborde para outras vidas, Pai. Tem misericórdia de nós. Espírito Santo, fala aos nossos corações, que a Tua ação seja contínua e evidente, que os nossos ouvidos estejam atentos ao Teu agir na nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Grava essa palavra nos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos no nome santo de Jesus.